como começar do zero no digital. Se fosse eu, como que eu começaria do zero? Então, para começar esse tema aqui, queria entender primeiro como que você está hoje e como que você acha que é a melhor forma de começar. Cara, como eu tô hoje, eu tenho 2 anos que eu comecei no digital literalmente do zero, sem saber nada, sem. O que eu sabia era mandar mensagem no WhatsApp e coordenar grupo de WhatsApp, mas eu não entendia nada de site, de tráfego, gestão, anúncios, eu não entendia nada de nada. Então, hoje, depois de 2 anos, a gente tem uma empresa bem legal de e-commerce. Então, a gente vende produtos ortopédicos para o Brasil todo. Ele é totalmente online, totalmente digital. Então, a gente não precisa de uma estrutura física, de pagar aluguel, de pagar luz, de pagar água. Toda a nossa equipe também, ela é remota. Então, a gente tem as pessoas que trabalham com a gente, que estão nesse ramo com a gente e que atuam da onde elas estão. E essa é uma das empresas. Nela, a gente faturou já mais de 1,5 milhão Legal. nessa estrutura. Então, hoje, a gente está assim, cara, e tem 2 anos. Se for ver alguém que constrói um negócio com 2 anos, para bater essa meta de faturamento sem nunca ter. Eu nunca tive uma empresa antes, cara. Eu trabalhava de motorista de aplicativo. Eu nunca, nessa época que eu estava estudando, eu nunca tive. Então, eu comecei do zero. Foi 3 tentativas, 3 empresas que eu abri nesse período de 2 anos para uma dar certo. E aí, cara, E hoje teve a que gente tem trilhar um uma receita. caminho, Oi? teve que trilhar um caminho, testar mais de uma vez para conseguir fazer funcionar. E foram Exatamente, coisas diferentes. exatamente. E assim, eu acredito que você também fez algumas coisas do zero, no digital, mas até quero ouvir de você, né? Você falar um pouco. Mas umas coisas que eu tentei, literalmente tentei, foram tentativas, né? Até acertar uma. Eu já tentei vender produto digital, que são cursos, mentorias através da internet. Nesse período, eu já tentei vender PDF, e-book, PLR, não sei se alguém já ouviu falar disso, Private Label Right, uma coisa assim, Private Label Right. E muito, né? É você comprar o direito de revenda de um produto lá fora, nos Estados Unidos ou em outro país, traduzir ele e vender aqui no Brasil. Então você é dono porque você comprou esse direito de revenda. Testei vender isso, montar um negócio em cima disso, não virou. Eu criei um próprio produto meu na época, no meio de 2023. Eu criei, gravei um curso, tem as aulas tudinho gravado, montei página de venda, site, fiz uma venda e foi para minha sogra. Era sério, mano. Então, foi um período assim, enquanto eu rodava Uber. Então, eu trabalhava de Uber de madrugada e de dia colocava essas coisas em prática para gerar resultado. Testei loja online, dropship, foram 3 lojas para acertar uma que foi a que deslanchou. Depois a gente teve problema com essa loja de clonagem de página, teve que fechar e criar uma nova. Cara, foi uma loucura, mas foram essas tentativas assim até dar certo. Aí fiz também tráfego pago. Você comentou uma vez comigo que também fez tráfego pago, né? Gestão de tráfego pago para outras empresas. Eu fiz isso por um tempo também, por alguns meses, uns 3 meses, e atendi umas 12 pessoas. Foi um período de muito aprendizado. Inclusive, se você que está assistindo, quer aprender esse mundo digital, um conselho que eu te dou é você trabalhar para outras pessoas. É você entrar na operação de outras pessoas ou prestar algum tipo de serviço onde você receba por esse serviço, porque com isso você vai estar aprendendo. Era muito Muito do recompensa. que eu, exatamente, muito do que eu aprendi hoje com respeito a tráfego pago para mim foi quando eu trabalhei para outras pessoas e eu prestei serviço de tráfego pago. Muito do que eu aprendi sobre gestão é porque eu entrei na gestão de empresas de outras pessoas e comecei a testar como
na minha empresa. Então, o conselho é isso, é você ir migrando para o digital, se você quer isso. Tá fazendo muito barulho aí, Mike? Não, tá tranquilo. Tá dando para ouvir bem minha voz? Que tá um som bem alto aqui do lado. Mas é você entrar na operação de outras pessoas. Mais para frente eu conto isso, se vocês quiserem saber. Mas aí, vamos em frente. Obrigado por compartilhar. É importante as pessoas verem que, cara, tem como começar do zero e bater 1,5 milhão. Só que talvez seja mais difícil. Hoje no digital é fácil? Não necessariamente. Mas é mais difícil você começar um negócio físico do zero e você chegar na estrutura de faturar 1,5 milhão no ano. Vai ser muito mais complexo. Você vai precisar de gente, você vai precisar de estrutura física, de escritório, Colocar um dinheiro alto na frente. vai investir uma grana. E no digital a gente tem escala muito rápido. Essa é a diferença. Eu comecei do zero também, até contando um pouco da minha história. Comecei do zero também. Prestei serviço para muita gente, cuidei muito do repertório. Então, eu fazia social media, fazia criação de site, fazia tráfego pago, foi um pouco de tudo, até chegar no e-commerce, até chegar na especialidade de hoje, que é criar, gerir e prestar consultoria no e-commerce. Então, foram vários caminhos, entendendo muito do digital, entendendo sobre copy, entendendo sobre como fazer uma página de vendas, entendendo sobre que tipo de conteúdo que viraliza, qual é a estrutura, para poder chegar hoje e vender produto, sem ter dor de cabeça com pouca estrutura. Então, é difícil começar do zero? É se você não tiver o quem, se você não tiver o como. Porque hoje eu vejo que tem muito empilamento de informação, né? A gente consegue ir achar muita coisa no YouTube, tem muito especialista, tem uma galera pesada no Instagram fazendo conteúdo, então você acaba se perdendo. Se você começar a ver muitos caminhos, você vai se perder. Então, para começar do zero, é importante você ter uma estrutura. Faz sentido? Total. Então, Total você sentido. tem quem já fez e seguir aquele caminho de quem já fez. Uma frase que eu ouvi que fez muito sentido para mim na época foi que eu não preciso inventar a roda. Eu posso aprender com quem já quebrou a cabeça. Sim, O problema, cara, que eu percebo e que eu percebi em mim também é que o orgulho de querer fazer sozinho impede as pessoas de pedir ajuda, de buscar ajuda. Então, o tema é o que eu faria se tivesse começado do zero hoje, né, no digital. Uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa que eu faria era ver quem faz o que eu tenho desejo de fazer e colar nessa pessoa. A primeira coisa que eu ia fazer é isso. Eu ia buscar quem faz o que eu gostaria de fazer e que tenha os meus princípios, que tenha os meus valores. Por exemplo, nesse período que eu estava estudando muito sobre o digital, e outra, só um parênteses aqui, eu não parei de estudar, a gente vive isso diariamente. Mas, cara, eu mergulhava ali, eu comia, eu almoçava assistindo vídeo, curso, eu ia dormir com o celular assistindo e anotando as coisas. Então, eu vivia isso porque, cara, eu preciso fazer dar certo. Eu estava vivendo um momento de transição de carreira. Então, eu estava dirigindo como Uber, mas por um momento de necessidade mesmo. E o que queimava dentro de mim é eu preciso montar um negócio sólido, uma estrutura sólida, porque isso faz parte do meu propósito de vida, é ajudar, gerar empregos, construir coisas sólidas. E se fosse começar hoje, cara, muitas pessoas que eu ouvi na época, eu não iria ouvir, porque não bate com os meus valores, tá? Eu aprendi ali, gente que ensinava a inventar coisa, a inventar página, a mentir, às vezes para ser agressivo na promessa, para vender de forma online. E, e hoje eu iria filtrar mais muitas coisas que eu ouvi. Eu percebo que muita coisa deu errado nessa jornada de 2 anos por ouvir algumas facilidades que a galera entrega. A galera que eu digo, uma grande parte dos que ensinam isso, eu ouvi as facilidades e acreditando que aquilo era o certo, entre aspas, para crescer rápido, eu quebrava a cara lá na frente, então não dava resultado. E aí eu comecei a entender o que que é de fato algo sólido e o que que é renda extra. Hoje eu não iria, se eu começasse do zero hoje, eu não iria para o lado de renda extra, dinheiro rápido, dinheiro fácil.
Apesar de que dá para montar algo sólido no digital, começando como uma renda extra. Vamos supor, você que trabalha como CLT em alguma outra empresa, ou você até tem uma empresa no físico, uma loja, algo fisicamente, você é autônomo, e você quer montar algo sólido no digital. No começo vai virar uma renda extra. Às vezes você vai ali usar 2, 3 horas por dia para implementar a sua estrutura, e a renda que entrar vai ser extra, não vai ser a principal. Só que você já está começando certo. Você já está começando visando algo sólido. O problema das pessoas é que elas querem fazer alguns valores, um dinheiro a mais por mês como renda extra, e aquilo acaba virando uma bola de neve de facilidade. E ela vai mergulhando na facilidade, achando que é fácil, engana as pessoas, porque hoje você pode vender na internet de forma bem fácil, enganar as pessoas, e aquilo não é consistente, cara. A casa cai. Então, se eu começasse do zero hoje, o que eu iria fazer era procurar pessoas que têm os mesmos princípios e valores que eu, e ir a fundo nessa pessoa para fazer e aprender com ela o que ela fez para chegar onde ela chegou. E depois que eu chegar nesse objetivo, eu iria buscar outros meios. Primeira Como coisa você seria isso. falou, eu vejo que tem a diferença entre o aventureiro e a pessoa que quer ser empresário. Se você só quer ter a renda extra mesmo, qualquer caminho vai fazer sentido para você, porque você não tem um objetivo. Agora, quando a sua intenção está setada para você ter uma empresa, ter um negócio sólido, que vai ser perene no tempo, né? Aí você vai escolher um caminho e você vai seguir aquele caminho. Eu, se começasse do zero hoje, eu acredito que eu procuraria quem faz o que eu quero fazer, e aí eu ia buscar seguir exatamente pelo mesmo caminho. Tanto que, por ter essa dor, a gente criou aqui na XP o Blueprint. Ou seja, a gente tem um mapa do que fazer, e aí a pessoa só precisa pegar aquilo e aplicar. Porque aí ela não precisa ficar procurando como eu faço copy, como eu faço site, o que eu tenho que ter dentro do meu e-commerce, que tipo de gente que eu tenho que contratar, o que eu preciso de estrutura. Não, você já tem tudo ali pronto. Então é pegar e fazer, só tem um modelo de negócio. Aí é diferente de você ter só um caminho, por exemplo, eu vou fazer social media, então eu tenho que aprender a fazer design. E aí eu só vou fazer design, vou aprender a fazer isso e vou ficar vendendo isso. E é muito diferente. Então você tem um modelo de negócio para você pegar e seguir. Então eu vejo que eu seguiria dessa forma. Pegar o que tem que fazer e aplicar. Porque hoje você investir em conhecimento é muito bom e você vai ter que investir. Só que investir no caminho, no como, é muito mais rápido. É muito melhor na minha visão. O que você acha? Total, cara. É você não inventar a roda. É você Exatamente. colar com quem já quebrou a cabeça, já se deu mal, aprendeu, já foi por um caminho, não deu certo, mudou de rota. Então você consegue enfrentar o caminho. Só que você tem que ser humilde para aprender, tem que ter coragem de pagar. Porque às vezes para estar. Ó, uma coisa que eu aprendi, para você estar com pessoas que você modela e quer chegar no nível delas, você tem alguns caminhos. Um deles é pagar para essa pessoa, para ter o conhecimento que ela tem. E é justo. Meu irmão, é, a minha esposa ela falou uma vez para mim assim, ela falou, amor, você fez tanta coisa, você quebrou tanto a cara, você fez muita coisa que foi difícil para dar certo, para chegar onde você está. E aí você tem pessoas que você fala e ensina, mas a pessoa não quer aprender. Então, começa a cobrar, porque aí só vai vir pessoas que realmente querem aprender. E ali virou uma chave. Eu comecei a entender, cara, não é todo mundo que quer aprender. E o Senhor Jesus falava assim: não lanceis pérolas aos porcos. Ou seja, aquilo que é tão precioso para você e você entrega. Não que eu estou chamando ninguém de porco, mas Jesus falou isso. Cara, aquilo que é tão precioso para você, que foi difícil, que você pagou um preço caro para aprender, se você entrega para quem não está disposto a pagar o mesmo preço, essa pessoa ainda vai falar mal de você. Então, se você quer se aproximar e aprender com quem está onde você quer estar, uma das formas é pagando para essa pessoa, pagando para ter o curso, para ter a mentoria com ela, para estar do lado dela. Isso é foda. Uma das formas é pagar. Outra forma, trabalhar para essa pessoa.
É uma outra maneira, cara, eu não vou pagar, não tenho condição que ela está cobrando para mim hoje é muito alto, então você não vai trabalhar para ela, gerar valor. Outra maneira é estar no ambiente que essa pessoa está, fazer parte. Se você não tem condição de pagar para essa pessoa e não faz parte do ambiente que ela está, você tem que trabalhar. Se você não quer trabalhar para essa pessoa, não está no ambiente que ela está, você tem que pagar. Se você não, cara, não tem outro caminho. Ou seja, para eu ter acesso a algo do meu interesse, eu preciso dar algo para essa pessoa que é do interesse dela. Eu estava pensando aqui, vamos listar cada um de nós 3 coisas que a gente faria para começar do zero, porque isso vai abrir um pouco a visão das pessoas. O que você acha? Cara, eu penso que a primeira que a gente já pode anotar aqui é modelagem. Então, vamos fazer Modelar. de volta. Ver onde está, onde eu quero estar e modelar ela. O que seria a modelagem, do seu ponto de vista, Matheus? É copiar? O que seria? Para mim, modelagem é literalmente você copiar. Se a pessoa fala de tal jeito, eu vou falar de tal jeito. Se a pessoa fez isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Se a pessoa usa esse formato de vídeo, vamos usar o conteúdo mesmo, digital, né? Já que eu aceito digital. Se a pessoa faz esse formato de vídeo, eu vou entender o formato de vídeo e eu vou replicar. Porque aí eu não preciso reinventar a roda. Modelagem é você entender a estratégia, entender como a pessoa faz, a fisiologia também, e aí você aplica aquilo para você mesmo. Você vai virar uma cópia, uma sósia? Não, mas você está seguindo o mesmo caminho. Então, eu vejo que modelagem é muito importante para você poder atingir um objetivo mais rápido. Não para você virar uma cópia de alguém, mas atingir o objetivo mais rápido. Quando você falou de Jesus, eu também vou usar o exemplo, né? Paulo fala para a gente ser imitadores de Jesus. O que é isso? É você usar modelagem e literalmente se parecer com ele. Você vê como que ele fala, como que ele anda, o que ele fazia, como que ele se comportava, para você atingir aquele objetivo. Faz sentido? Você falou de uma forma bem simples e bem fácil de entender, porque é, essa palavra cópia é algo que traz um preconceito para muita gente, inconscientemente. Eu pensava assim, cara, vou copiar, e deve ter gente que também pensa assim, cara, mas eu vou copiar outras pessoas. Para de ser bobo na vida, tudo que você faz hoje, você copiou alguém, Tudo é cópia. tudo. Você anda hoje, você viu alguém andar, você fala como você fala o português, porque você viu outras pessoas falando português. Porque se você nascesse num outro país que outras pessoas falassem outra língua, você ia copiar essa outra língua e ia falar essa outra língua. Tudo que a gente faz é cópia de alguém. Quando a gente está fazendo pela primeira vez, depois, aí você vai colocar o teu jeito. Imagina uma receita, um bolo. Você viu um bolo maravilhoso, lindo, gostoso e etc. E você quer fazer aquele bolo. No começo, você vai ter que pegar a receita daquele bolo com alguém, copiar exatamente a receita daquele bolo, colocar os ingredientes certinho, a temperatura do forno, tudo certinho, porque é uma cópia. Depois que você fez 1, 2, 3, 4, 5 vezes aquele bolo e já não usa mais a cópia, já não usa mais a receita, você pode inventar, Aí você porque aí começa você já sabe. você colocar uma calda de chocolate. Aí você coloca o seu jeito. Mas no começo você vai ter que copiar, você vai ter que fazer igual até você aprender. Aprendeu? Agora incrementa, agora faz do teu jeito. Dirigir, cara, você vai aprender a dirigir, você tem que copiar o que o instrutor está falando. Isso E que aí, você cara, falou, cara, faz isso. é muito legal, Gabi, esse exemplo, porque você imagina, a pessoa vai fazer a receita de bolo a primeira vez e ela não sabe nem quantos ovos ela vai usar. Ela não sabe o tanto de manteiga que ela tem que usar. Vai fazer de qualquer jeito, vai queimar no começo, o bolo não vai crescer, não sabe quanto de fermento tem que colocar. Então, você modelar te leva a um resultado muito mais rápido. Exatamente, exatamente. Até aproveitar esse gancho, a gente vai abrir uma comunidade, né, Matheus? A gente vai abrir uma Isso. comunidade aqui na XP, nós somos uma aceleradora digital. E a gente vai abrir uma comunidade justamente para isso. Tanto eu como o Matheus, nós vamos a cada 15 dias fazer uma aula fechada. E por que comunidade? Porque diferente de um vídeo ou de uma aula que você vai assistir no YouTube aqui de graça, na comunidade você vai estar numa mentoria com a gente. Então você pode fazer perguntas, você pode interagir.
Se algo não ficou claro, você pode mandar e a gente já responde na hora. Então, nós vamos fazer uma espécie de mentoria dentro dessa comunidade. A gente vai trazer outras pessoas também especialistas em áreas diferentes para poder trazer conteúdo, informação e te levar aonde você quer estar. Então, se você entende o poder disso, de modelar, de estar com pessoas que estão onde você quer chegar, cara, entra nessa comunidade. Mais Tem que para estar lá, frente a não tem gente vai estar como. falando. Oi? Tem que estar lá, não tem como. E mais para frente a gente vai estar falando mais sobre essa comunidade que a gente vai abrir. Mas se você quer fazer parte disso, já coloca aqui embaixo nos comentários sei lá, o seu nome, coloca que você quer fazer parte disso, fala alguma coisa aí para a gente ver a demanda de poder estar colocando as informações nos próximos vídeos. Mas a gente vai fazer essa comunidade. E ali vão ter pessoas que também querem crescer junto com você. Então, essas pessoas que também estão indo para onde você quer chegar, elas vão estar no mesmo grupo que você. Então, ali, cara, muita coisa vai acontecer, muita conexão. Se faz sentido para você essa comunidade, escreve aqui para a gente saber se para você faz sentido. E aí a gente vai estar abrindo essas vagas para essa comunidade. Mas voltando ao assunto de modelagem, essa seria a primeira coisa, primeiro item, se eu fosse começar do zero. Você quer acrescentar algo ainda em cima de modelagem ou a gente já pode ir para o 2? Já pode pro segundo, já. Beleza, item 2. Cara, no meu ponto de vista, o que eu faria, cara, era definir algo que eu gosto, um objetivo, definir um nicho, um mercado ou um produto que eu gostaria de trabalhar, de vender, de mexer, e eu iria testar ele até dar certo, seguindo também o mesmo princípio da modelagem. Como assim? Vamos supor que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de carro, e eu quero montar alguma coisa que mexa com isso, com carro. Talvez uma loja de peças automotivas, talvez algo que presta algum serviço de automóvel, talvez algum sistema que linka quem vende carro com quem quer comprar carro, e eu vou fazer esse meio campo. São estruturas que envolvem o que eu gosto. Beleza, vi isso, o que eu ia fazer? Eu ia voltar lá para a técnica de modelagem, ia pegar quem que faz aquilo, quem que é muito bom naquilo que eu quero fazer, e ia testar até acertar. Tem uma frase que eu ouvi que diz assim, se não está dando certo o que eu estou fazendo, é porque tem algo que eu não sei, que outras pessoas sabem e eu preciso saber. Não é porque eu sou ruim, não é porque eu fui criado para não dar certo, não é porque a obra do destino, não, é porque eu não sei de alguma coisa que quem está fazendo e está dando certo sabe. Então eu preciso ir atrás disso. Então eu ia encontrar algo que eu gosto e ia bater naquilo até acertar. E é o que a gente está fazendo na Paycion, que é uma das nossas lojas, na XP, que é a nossa aceleradora digital, e é o que a gente vai fazer em tudo aquilo que a gente colocar a mão. O que você acha? Cara, faz muito sentido e eu acho que é legal falar o óbvio também, porque muita gente não pensa no óbvio. E o óbvio precisa ser dito. Se A não está dando certo, faz B. Busca outro caminho. Se o A não está funcionando, você precisa ter o B. Não adianta você ficar preso numa estratégia só. E aí eu acho que já entra o terceiro ponto. Está pilhando, depois você acrescenta mais alguma coisa no segundo ponto. Mas só para não perder o fio aqui, eu vejo que o terceiro ponto é buscar repertório. Como que eu busco repertório? Porque eu já fiz. No caso, por exemplo, a XP, a gente tem muito know-how em e-commerce. Se você quiser ter mais conteúdo sobre isso, sobre o digital, sobre o tráfego pago, sobre tudo relativo a esse mundo, a XP está aí para isso. Agora, se você quiser ter outros conteúdos também em relação ao digital, você precisa buscar vários players. Você precisa ter muito repertório. E aí o repertório não vai servir só para você aplicar no e-commerce, não vai servir só para o social media. Tudo que você aprende de um nicho, você pode usar em outro também. Porque no final, tudo é princípio. O que é repertório, para quem não sabe? O repertório é você buscar conhecimento diferentes. Então, se você tem um conhecimento sobre marketing, um conhecimento básico, você vai precisar buscar áreas dentro do marketing.
Se você não entende nada de marketing ainda, você precisa buscar o fundamento. E aí você vai criando um repertório novo. Você vai, como se fosse colocar uma gaveta nova no seu guarda-roupa. E cada gaveta você vai ali colocando uma roupa nova. Cada vez que você busca um conteúdo novo, você coloca uma roupa nova na gaveta. E aí, né, quando você precisar colocar isso em prática, se você for sair de repente para ir no shopping, você vai lá, escolhe a roupa certa e usa. Que E assim, legal. É, é basicamente isso. Repertório é você ter tanta coisa dentro de você que se você passar por uma situação que você precisa de criatividade, você busca no seu repertório dentro de você essa criatividade e a solução para aquele problema que está acontecendo. Então, buscar repertório, cara, faz todo sentido. Você aprender sobre várias coisas diferentes, vários pontos diferentes. Então, eu iria buscar isso. Eu iria ouvir muitas coisas diferentes, estudar muitas coisas diferentes, para depois juntar as peças naquilo que se encaixa para mim, naquilo que eu gosto, naquilo que é meu propósito. Então, se fosse resumir as 3 coisas que eu iria fazer para começar do zero, a primeira, ver quem está onde eu quero estar. Segunda, fazer aquilo que eu gosto, aquilo que está relacionado a algo que eu gosto, porque isso está ligado ao meu propósito de vida também. Porque você faz, cara, você fazer algo que você não gosta só por causa de dinheiro é a mesma coisa que, deixa pra lá, mas você tá trocando sua vida por causa de dinheiro. cara, Agora, você fazer algo que você gosta e ainda receber por isso, aí tá ligado a propósito de vida. Então, a segunda coisa seria isso. Terceira, buscar repertório. Ver e ouvir muitas coisas e isso vai expandir a sua criatividade. E aí você não fica travada, mas eu não sei o que que eu faço, eu não sei para onde que eu vou, não sei o que eu vendo. Não, você tem muito repertório para você ver, ouvir muitas coisas. E isso vai te um levar exemplo para legal frente. de usar, Gabi, nesse sentido de correr só atrás do dinheiro, é o de você deu desvendamente milionário, para quem já leu o livro, quem não leu ainda, leia. E fala sobre corrida dos ratos. Ou seja, você ficar correndo só atrás do dinheiro, você vai estar ali como um ratinho correndo atrás do queijo, assim. É, E aí toda vez você vai lá no mesmo lugar e pega o queijo. E o dia que tirar o queijo? O queijo foi para outro lugar, como você vai fazer? Então precisa criar isso, sabe? Essa necessidade de fazer o que você gosta, porque aí você consegue criar caminhos diferentes e o queijo você produz. Então, total. Cara, resumindo, então nosso encontro de hoje é isso aí. Amanhã a gente volta. E se você faz sentido essa comunidade, comenta aqui embaixo para a gente saber isso e começar a estruturar isso e mandar o link para vocês. Fechou? Quer encerrar aí, Márcio? top demais. Cara, primeiramente agradecer, Gabi, por fazer esse bate-bola aqui comigo, né? E poder gerar esse conteúdo que eu tenho certeza que vai gerar valor para muita gente. Um conteúdo muito rico, por mais simples que pareça, é importante você entender o começo, entender o princípio. Porque a gente faria do zero, a gente precisou ralar muito, quebrar muito a cabeça para poder chegar nessa conclusão aqui. Você está tendo acesso a isso aqui de uma forma muito direta, muito rápida, muito simples. E a gente vai entregar mais disso aqui nessa comunidade também. Então, quando a gente for começar a falar da comunidade, fica ligado, porque vai fazer muito sentido para você. E você tem que estar lá dentro, não tem como. Tem que estar lá dentro. Que Show? legal. Fechou, mano. Amanhã a gente volta, então. Fechou, Beleza? então, obrigado, viu? Vem pra cima. Um abraço.